Bom, os dados definitivos do censo ainda não saíram, né? Tem esses preliminares que indicam a queda da população brasileira, né? Queda do crescimento da população brasileira, mas pouco a pouco os demógrafos estão olhando esses números e a gente até tem uma visão otimista em relação a isso, né? Tudo indica que a população brasileira cresce um pouquinho mais ao longo dessa década. A gente deve chegar ali em 2030, talvez, no máximo, em 210 milhões de habitantes. E vai recuar de novo para esse patamar atual, 203, 204 milhões de habitantes. Bom, isso significa mudar um pouco a cabeça da gente em relação às políticas públicas, né? Realmente está diminuindo o número de nascimentos, está abaixo de 2,5 milhões de nascimentos por ano. Eu já disse isso aqui até, é o mesmo número que a gente tinha lá em 1950. Nos anos 1950 nasciam já 2,5 milhões de pessoas. Então a gente voltou ao mesmo patamar de 70 anos atrás. E o número de pessoas que falecem vai chegar a um ponto que vai ultrapassar esse número de nascimentos e aí a população vai começar a diminuir. Isso provavelmente já correrá em 2030. Diminuir a população dentro do perfil que a gente tem agora, que é um perfil urbano, essencialmente urbano, e o que os dados do IBGE mostraram é que esse crescimento ocorre em cidades grandes, né? Cidades de 500 mil habitantes. No passado, a gente tinha um crescimento muito expressivo em cidades pequenas, cidades até 50 mil habitantes. Agora se verifica que essas cidades pequenas, elas não estão crescendo, elas estão ficando no mesmo patamar, e essas cidades de 500 mil habitantes, assim, dessa ordem, é que vem aumentando, né? E as grandes capitais, as metrópoles, né? Mesmo a cidade de São Paulo, estão estabilizadas e tende a diminuir. O Rio de Janeiro diminuiu, Recife diminuiu, Salvador diminuiu, enfim, Belo Horizonte diminuiu, Porto Alegre diminuiu e Belém. Eu acho que várias capitais agora vão diminuir, a tendência é esse crescimento. Porque a mudança da tecnologia, já se pode fazer muita coisa à distância, então você tem um padrão de vida muito bom nessas cidades médias. Elas já são consideradas grandes, né, com 500 mil habitantes. Outro dado interessante é esse crescimento mais para o centro-oeste, né? Embora o agronegócio seja a dinâmica do crescimento demográfico no Brasil, né, dessa região centro-oeste, e agricultura hoje, pecuária, não empregam como empregavam no passado, né? Elas são cada vez mais intensivas em capital. No entanto, em torno disso tem muitos serviços, né? Começam a surgir os serviços, tem que transportar, tem que armazenar, tem que comercializar, tem que instalar infraestrutura, telecomunicações, energia elétrica, e aí vai gerando empregos nessa região. A maior parte desses empregos, não em números absolutos, mas em termos relativos, estão sendo criados na região centro-oeste. Nesse perfil novo demográfico, também é importante que a população jovem, né, que não vai mais crescer, ela vai permanecer mais ou menos do mesmo tamanho, ela se escolarize, né, ela tenha mais instrução, e a gente está percebendo que o percentual de jovens que concluem o ensino médio está crescendo. O que não está crescendo é o ensino de técnico, o ensino de qualificação profissional, e esse é um desafio das políticas públicas, né? A economia brasileira, para os próximos 40 anos, 30 anos, provavelmente vai se adequar muito a esse novo perfil demográfico, né? A gente vai continuar tendo como molas propulsoras da economia o agronegócio. Aí agora a gente vai
produzir carne de laboratório, não vai demandar mais tanta carne, proteína animal, em função disso não vai precisar mais de tanta soja, tanto milho. Não é bem assim. Sempre vai ter uma base de proteína animal ou vegetal e que para essa chamada comida de laboratório. É bom que isso aconteça, o mundo precisa se alimentar e a gente não pode mais hoje derrubar florestas, ocupar regiões da natureza para plantar, né, para instalar fazendas pecuárias, enfim, em função disso. É muito bom que a tecnologia evolua para a chamada comida de laboratório, né, saudável especialmente. Vai ter uma mudança nesse perfil, mas não a ponto de fazer com que o agronegócio brasileiro afunde. E a outra vertente que o Brasil vai ter é o crescimento muito grande ainda na produção de óleo e gás, né? De minérios, são coisas que ainda vão ser demandadas pela humanidade por muito tempo. Eu estava vendo aí um estudo mostrando que o pico de produção e do consumo de petróleo ainda vai ocorrer daqui a 15 anos, provavelmente entre 2035 e 2040, quando também o pico da produção mundial de petróleo vai ser atingida. A partir daí vai se estabilizar e vai diminuindo aos poucos. Então, provavelmente, ao longo ainda desse século, vai se ter muito consumo de petróleo, derivados, e o Brasil vai permanecer como um quarto, quinto maior produtor por volta de 2030, 2035. Então, esses são os nossos vetores. Eu, de alguma forma, sou otimista em relação a isso. Muita gente ficou dizendo, acabou o bônus demográfico, agora vai ter uma população velhinha, não tem mais jovens para trabalhar. Enfim, também tem, talvez no futuro, mais migração para o Brasil. Vamos ver, não sei. Os anos é que vão dar a resposta.